Essa altura do campeonato, vocês já estão sabendo que a McLaren está fazendo aquela votação para escolher o piloto definitivo, o melhor piloto, ou mais popular da história da McLaren. E eu vi essa divulgação acontecendo nas últimas etapas da Fórmula 1, transmitidas pela Globo e pelo Sport TV. E tô aqui para dar uma olhada em como tá esse site e também para comentar com vocês sobre essa história de escolher o melhor piloto agora, nesse momento em que a equipe completa 1000 corridas na Fórmula 1. Uma curiosidade, a McLaren está alcançando 1000 corridas em Mônaco, o mesmo local onde a equipe estreou com Bruce McLaren em 1966, né? Meio cabalística a coisa, o ciclo se completando, o ciclo se fechando. E assim, legal, bacana a atitude, a iniciativa da McLaren. Só que eles estão dando um spoiler gigantesco logo na capa da página da votação. Aqui vocês vão ver a partir de agora a tela do computador. A gente sabe que a final vai ser essa, né? A gente sabe. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está nas oitavas de final para escolher o maior piloto da Fórmula 1 da McLaren. Eu traduzi esse site, eu fiz o melhor, deixei com que o Edge, o navegador Edge, fizesse a tradução automática. E aí você tem todos os disclaimers, né? Despertamos seu apetite nas últimas semanas com nossa votação para o maior grande prêmio, mas não, isso foi o ponto de partida, no caso, a maior corrida envolvendo a McLaren. Agora é hora do curso principal, enquanto pedimos aos membros do McLaren Racing Club que decidam sobre o nosso maior ex-piloto de Fórmula 1. Um detalhe importante aqui, você precisa fazer um cadastro no site do McLaren Racing antes de acessar a página da votação, obviamente porque a marca McLaren quer capitalizar em cima de você, porque dessa forma eles podem oferecer itens para venda, souvenirs, camisetas, os informes publicitários, as notícias, enfim. É parte da experiência está em você entrar no ecossistema da McLaren, o que não é ruim para quem é fã de automobilismo ou fã da própria McLaren. Isso não tem nenhum problema, né? Aqui eles deixam claro, ó, na nossa dupla de 2026, o Lando Norris e Oscar Piastri, está excluída da votação, pois essa é uma votação para celebrar aqueles que já correram com as cores da McLaren. Isso ainda deixa um campo incrível para você escolher. Seja sua favorita nos primeiros anos, nos domínios dos anos 80, a rivalidade com a Ferrari no final dos anos 90, ou nossa abordagem destemida em meados e finais dos anos 2000. Repara que a McLaren exclui os anos de trevas. Não há menção aos anos 2010 da McLaren, tá? Aqueles anos de trevas da segunda passagem McLaren-Honda, onde Fernando Alonso chamou a McLaren, o motor da Honda, em um motor de Fórmula 2. E deve estar dizendo a mesma coisa agora com o motor da Aston Martin. Só não fala isso porque papai Stroll paga uma grana violenta para o Fernando Alonso. Só que olha esses chaveamentos safados que tá no site da McLaren, tá? Oitavas de final, Ayrton Senna versus Peter Revson. Eu sei que você está pensando, quem é Peter Revson? O bom é que o site da votação dá um resumo de todos os pilotos e, sei lá, eu não quero ser Pacheco aqui, mas a gente sabe muito bem quem é que vai ganhar esse negócio aqui, tá? Tá muito na cara. Se você não sabe quem é o Peter Revson, ele conquistou a reputação dele na Can-Am Series no início dos anos 70, competiu pela equipe nas competições de Can-Am, IndyCar e Fórmula 1. Lembrando sempre que a McLaren, antes dessa encarnação, antes da história atual da McLaren, da era Zac Brown, ela já esteve disputando provas pela Fórmula Indy, antes de se consolidar como McLaren International na era do Ron Dennis, e agora volta com múltiplas participações em diferentes categorias, incluindo a IndyCar, onde tem uma equipe bem consolidada, inclusive que tem com o seu team principal ninguém menos que Tony Kanaan. O americano elegante, bem cuidado, era amplamente considerado um par de mãos sólidas e confiáveis. Olha que texto poético, tá?
Na sua velocidade, era frequentemente subestimada. Ele conquistou vitórias tanto na Can-Am quanto na Fórmula 1 pela McLaren, além de conquistar a pole position para as 500 milhas de Indianápolis em 1971. Já na Fórmula 1, ele fez 32 largadas em grandes prêmios pela McLaren, marcando pontos regularmente. Quando colocou as mãos no novo McLaren M23 em 73, venceu memoravelmente tanto o Grande Prêmio da Grã-Bretanha quanto o Grande Prêmio do Canadá. E é isso, para quem não sabia quem era, eu sei que os fãs mais convictos de Fórmula 1 sabem quem é esse cara, mas está aqui, Peter Revson. Muito prazer, a maioria vai dizer. O segundo chaveamento, Jenson Button versus Nick Lauda. Cara, é que se não passar o Nick Lauda, vai ser uma piada, tá? Se não passar o Nick Lauda, vai ser uma piada. Apesar do Button ser um piloto subestimadíssimo por N fatores, eu acredito que para tudo que o Button prometeu e para tudo que o Button entregou, ele tem um saldo positivo, tá? Ele tem um baita saldo positivo. A vida dele na McLaren não foi fácil, porque ele teve como companheiro de equipe Lewis Hamilton e Fernando Alonso. E eu acho que, para tudo aqui traduzido, Botão Jenson, obrigado, tradutor do Ed, por ter entregue isso. Mas, cara, nem de longe ele se compara ao talento do Nick Lauda, que foi campeão pela McLaren em 1984, com 8 vitórias, 58 corridas disputadas e vencendo o título de 84 contra o Alain Prost por meio ponto. É um dos melhores pilotos da história, um piloto emblemático, e até mesmo esse título que ele conquista na McLaren, que é não só uma espécie de volta por cima para uma carreira que em tese estava praticamente encerrada ou aposentada, mas também a consolidação de que a McLaren era uma equipe grande, era uma potência do esporte. O Lauda, o título do Lauda representa tudo isso também. Terceiro chaveamento, Lewis Hamilton versus Gerhard Berger. Outra sacanagem aqui, tá? Outra sacanagem. Não dá para comparar isso aqui também. Por mais que a gente goste do Gerhard Berger, ele é o eterno segundo piloto. Lewis Hamilton, indiscutivelmente um dos melhores da história e conquistou um título pela McLaren em 2008. Bem sabemos como tudo aconteceu. Muitos de nós se lembra disso, muitos de nós estava vivo quando tudo aconteceu. Muitos da audiência não estavam. Eu já aceitei isso, tá? Eu já aceitei isso. Tem a geração mais nova que chegou que não viu isso acontecendo. Mas não dá para comparar de forma alguma, tá? Apesar de que o Berger, como grande escudeiro do Senna e um piloto consistente, um piloto, assim, confiável naquilo que se prestava a fazer como segundo piloto, ele foi um eterno segundo piloto. Não dá para comparar entre esses dois. Eu acho esses chaveamentos que a McLaren fez meio desequilibrados, né? Kimi Raikkonen versus Emerson Fittipaldi. Então, aqui talvez tenhamos alguns problemas, né? Porque o Raikkonen não foi campeão pela McLaren, mas tem 9 vitórias e 87 corridas. Já o Emerson, com 5 vitórias, o título mundial de 74 e 28 corridas disputadas, ele é mais memorável para a Fórmula 1, porque a gente falou do McLaren M23, né? Se a gente se lembra desse carro, é por causa do Emerson Fittipaldi. Foi esse carro que ele conduziu para ser bicampeão no mundo. E ele também é sinônimo de McLaren vencedora. Afinal de contas, o grande vitrine que a McLaren teve na década de 70 foi através desse título em 74. E é uma pena que o Emerson tenha saído dessa equipe para investir no sonho da Copersucar. Por outro lado, deu espaço para o James Hunt pilotar pela McLaren, algo que muitos nunca imaginariam que poderia acontecer um dia. Mas, enfim, eu aqui, óbvio, fico com o Emerson, tá? Apesar de eu achar o Kimi Raikkonen um piloto excelente, mas eu fico com o Emerson Fittipaldi. Eu não vejo muitos motivos para não escolher o Emerson. Voto 5, Mika Hakkinen versus John Watson. John Watson é um piloto das antigas mais conhecido, tá? Mas o Mika Hakkinen, bicampeão do mundo pela McLaren, tá? Com 20 vitórias, 131 grandes prêmios disputados. Para mim, passa o Hakkinen
com relativa facilidade, apesar de que o John Watson teve uma carreira longeva na McLaren, 4 vitórias, 73 corridas disputadas, mas, não dá para comparar os 2 patamares, os 2 pilares aqui. Acho que o pilar do nosso amigo Mika Häkkinen, ele é mais sólido. De novo, eu acho esses chaveamentos meio desequilibrados, tá? Um tanto quanto desequilibrados. Até agora, só talvez o Kimi Raikkonen por conta da memória afetiva das gerações mais recentes, mas ainda assim, é o Emerson, gente, é o campeão do mundo. David Coulthard versus Fernando Alonso, outro desequilíbrio completo. Se bem que os fãs mais radicais da McLaren não vão querer eleger o Alonso de jeito nenhum como um piloto histórico, né. O Coulthard teve uma maior longevidade, uma maior fidelidade, hã, foi competitivo até enquanto piloto da McLaren. O Alonso teve apenas teve aquela temporada com o Hamilton e depois voltou para disputar as suas corridas ou viver o seu pesadelo com a segunda encarnação da Honda, mas, apesar do Alonso ser um dos melhores pilotos de todos os tempos, para muita gente ele é persona non grata na McLaren, tanto pelo lance lá de ameaçar o Ron Dennis enquanto está todo no lance da espionagem da Ferrari, o que para muitos resultou a sua demissão da equipe, quanto por tudo que ele falou a respeito daquela porcaria que era a McLaren lá na década de 2010, na era Honda. Então, muita gente não considera essa disputa como justa. James Hunt versus Danny Hulme. Aqui talvez o bicho pega, e eu vou deixar para os fãs da McLaren mais convictos escolherem quem que é o piloto mais emblemático. Se bem que o James Hunt tem um título mundial pela McLaren em 76, tem 9 grandes prêmios, 9 vitórias em grandes prêmios, 49 grandes prêmios disputados, é um piloto mais lembrado pelo contexto histórico, apesar de que o Danny Hulme também é importante para o contexto da McLaren, o contexto histórico, principalmente no período onde a McLaren construiu o início da sua história, tanto que aqui é citado que ele era um dos aliados mais próximos do próprio Bruce McLaren em pista. É uma disputa talvez a mais interessante, a mais equilibrada, mas ainda assim eu votaria no James Hunt como o meu piloto, ou dentro desse embate, o piloto mais emblemático. E aqui também não tem competição, tá? Alain Prost contra Juan Pablo Montoya. Olha, minha sincera opinião, tá? Senna e Prost chegarão na final. A gente sabe disso, tá? E o Prost é talvez aquele páreo mais duro em relação ao Ayrton Senna para ser o piloto mais lendário da McLaren ao longo de sua história, porque foram 3 títulos mundiais, 30 vitórias em grandes prêmios, 207 grandes prêmios disputados. Se for só pelos números, o Alain Prost é o único que pode bater o Senna e talvez o mais memorável, porque não podemos nos esquecer que o Prost ele teve 3 títulos e 2 vice-campeonatos, com carros competitivos, com pilotos extremamente competitivos. Recordando, ele perdeu o título em 84 por meio ponto para o Niki Lauda, perde o título para o Senna em 88 nas circunstâncias que foram. Então, e assim, não teve nada de anormal ou ilegal, mas foi uma disputa muito dura, foi uma disputa equilibrada. Então, não dá para comparar a história do Alain Prost na McLaren em relação à história do Juan Pablo Montoya, que por melhor que seja, e eu acho que o melhor do Montoya foi na Williams e não exatamente na McLaren, e com 3 vitórias, 26 corridas disputadas, não tem parâmetro de comparação aqui. Obviamente, a gente vê o Alain Prost como o principal, aquele que passaria dentro dessa disputa. A votação segue, vai durar mais algum tempo. A McLaren tem inclusive um carro comemorativo para o GP da o GP de Mônaco, tanto o GP de Mônaco quanto o GP de Barcelona. Eu não sei se eu separei a foto desse carro aqui. Ah, tá aqui. E se eu não separei, depois eu publico, mas tá aqui. Ó, essa é a pintura especial
do site de Grande Prêmio publicou, a pintura especial da McLaren para o GP de Mônaco e para o GP de Barcelona. Eu estou chamando de Espanha, nem sei porquê. Aqui está outra foto do carro, qualquer coisa eu coloco ela ampliada para vocês. E é uma equipe lendária na Fórmula 1, é uma marca lendária na Fórmula 1, e a marca de 1000 corridas não é para poucas. A gente se lembra da Ferrari alcançando a corrida 1000, acho que em 2000, durante a pandemia, né, 2020, 2021, que eles alcançaram essa marca. Agora a McLaren chega com todo o mérito, com todo todo o respeito e todo o contexto histórico que a equipe possui. E que bom que a gente está testemunhando a McLaren chegar na corrida número 1, 1000 com motivos para comemorar, voltando a ser uma equipe grande, sendo competitiva e mais uma vez disputando títulos e campeonatos, que é o que a McLaren merece, é o que a história dessa marca merece, é o que o legado, o tão precioso legado que o Bruce McLaren deixou para a categoria. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo e ajuda com o Pix. Ajuda com o Pix, que eu estou aqui distribuindo conteúdo de graça para você. E é isso. Eu sou Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.